Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Power Talks, o podcast que te empodera a ir além. E hoje a gente vai falar sobre alguém que está brilhando em comunicação aqui, vai dar algumas dicas, vai falar também da história dela, de como ela está construindo um canal super relevante. Ela é a Ana Paula, fundadora do Economia SC, Economia SP e sócia do Estúdio Lune. Muito bem, ela vai explicar um pouquinho o que são essas empresas, né, o que fazem. Conta um pouquinho, Ana, pra gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? Primeiramente, eu sou blumenauense, né? Há 26 anos. Comecei a empreender com 22, de 21 para 22, então novinha. Super novinha. Uhum. Uma jovem empreendedora. E no primeiro ano do meu negócio eu já fui premiada também lá em Blumenau com o principal prêmio de empreendedorismo da cidade, justamente por essa pegada, né, em uma comunicação que vai além. Inclusive, gostei muito que você falou que o podcast é de pessoas que vão além, porque inclusive eu falei isso na minha palestra, né, recentemente lá em Joinville, que uma das coisas que me movem é ir além do esperado. Então, é muito legal tu também ter um podcast que traz pessoas desse patamar, né? Então, recebi esse prêmio, né, lá na minha cidade, quase que inimaginável, né? Porque uma pessoa de 21 para 22 anos recebeu a principal categoria em uma cidade de quase 400 mil habitantes e vários negócios girando. Então, uma curiosidade que eu sempre conto em podcast também, que é esse mesmo prêmio, essa mesma categoria, o Maicon, que é meu noivo, ele ganhou há 10 anos. 10 anos antes, então ele já, né, também tem um histórico de empreender há mais de 20 anos. Ganhou esse prêmio lá em 2009, mais ou menos, 2009 a 2010, e eu ganhei em 2021. Então a gente é o casal que ganhou o mesmo prêmio na cidade. É inédito, nenhum outro casal ganhou. É o único casal, isso vocês podem falar. Muito bem. E explica um pouquinho o que é o Economia SC, Economia SP, qual que é o foco, dá alguns números para a gente entender também a dimensão disso, fala do Estúdio Lune, vamos lá. Então, o Economia SC ele surgiu em novembro de 2019, um mês antes de eu me formar em jornalismo lá na cidade. As oportunidades por aqui nesse campo de jornalismo são poucas, né? E eu não queria ir para a TV, não queria ir para a rádio, eu já tinha essa pegada de jornalismo digital mesmo. Então, busquei algumas dessas opções, mas vi que não tinha muita possibilidade. E aí, a segunda possibilidade seria empreender. Então, meu noivo, o Maicon, ele criou o site em 2 dias, ali em novembro. E as notícias começaram a girar nesse mesmo mês. Então, a gente já começou a ter o protagonismo ali em novembro, dezembro, porque... 2019. Antes da pandemia. Antes da pandemia, 4 meses antes da pandemia. Eu até fui sondada por investidores aqui de Florianópolis, eles queriam saber o que era Economia SC, porque na época foi uma novidade, né? A gente lançou um portal de notícias especializadas em economia, negócio, inovação, tecnologia, startups, carreiras e sustentabilidade. São esses 7 eixos que a gente aborda. Que legal. Mais ou menos em fevereiro, um mês antes da pandemia acontecer no Brasil, esses 2 investidores pediram uma reunião comigo. Eu nem sabia dizer o que era realmente assim, Economia SC, porque eu estava testando um modelo ainda, né? E aí eu contei um pouco qual era a ideia. E até hoje eles nos sondam para virarem sócios, né, investidores. Com a pandemia foi difícil, mas foi também onde a gente começou a conseguir os primeiros contratos. Então, felizmente, as empresas acordaram, né? Precisaram ir para o digital muito rapidamente. E a Economia SC era uma das possibilidades. E a gente começou a fechar os primeiros contratos ali. E aí foi um estouro, assim, porque dali mais ou menos em maio para frente a gente fechou muita coisa. E aí conseguiu também... Logo em seguida, aumentar a equipe. Então, tem uma jornalista em Floripa, inclusive, que me apoia. Tem uma em Blumenau. Aí tem toda a cartela de colunistas, né? São mais de 40 pessoas envolvidas como colunistas. E aí eu fui formando esse negócio baseado mesmo em ecossistema, né? Então, você falou... Olha que interessante, né? Você falou que tem gente na fila para investir na economia. Tem gente querendo abrir filial em tudo quanto é parte do país. Por que você acha que as pessoas estão interessadas
num veículo desse. Me conta aí, qual o ouro que está escondido aí? Qual que é o segredo? O segredo, acho que é que a gente faz o básico bem feito, assim. Eu digo que, nossa, não tem uma coisa lá que eu impulsiono um valor absurdo para que tenha esses números, porque a gente não faz. A gente, no mínimo, faz o impulsionamento lá no Google para estar bem ranqueado, enfim, coisa básica dos negócios que querem prosperar, né? Mas a gente tem muito esse olhar no digital, né? Eu vou fazer uma comparação e de qualquer forma é uma verdade, né? Não é segredo para ninguém. Mas se a gente vê os veículos tradicionais aqui de Santa Catarina, os grandões, né? Vou dar exemplo, NSC. Eles colocam o mesmo conteúdo do jornal impresso no digital. E isso não pode ser feito. E aí eu vejo que a nossa diferença, de fato, é que a nossa leitura é para o digital. Então, hoje até a gente está revendo algumas coisas de layout, principalmente, porque mais de 70% nos leem no celular. Então, a gente precisa deixar o mais perfeito possível a leitura, né? E aí a gente faz um esquema assim que eu sempre treino as pessoas que trabalham para mim, que é: a leitura tem que ser rápida, então as pessoas não têm muito tempo para ficar lendo, sei lá, um texto de 5, 7 mil caracteres, porque é impossível, né? A não ser quando é uma reportagem muito bem produzida, mas no geral os textos que a gente dá no portal são coisas aí do dia a dia: aporte, investimentos, mudança notícias rápidas para informar, deixar o pessoal que está na correria também conseguir consumir mais o conteúdo. E aí eu falo, olha, tem que ser na tela do computador, a pessoa tem que ler em 3 linhas, na do celular em 2 também, 3 no máximo, assim. Então, são coisas estruturais que a gente acaba tendo esse cuidado, que fazem com que nossa leitura fique boa, né? Ou seja, você é digital first, nativa digital, até porque você é nova e quis focar nessa questão do digital, e é diferente, realmente é algo diferente. Não dá para você copiar, colar uma coisa física para o digital. É pensado no digital, pensado para quem consome no digital, toda a experiência no digital. Então aí tá o sucesso. E Ana, o que você, assim, é super nova, né? Você tá com qual idade? Eu tô com 26. 26 anos, começou com 21, empreender. E de lá para cá, o que você acha que você aprendeu aí empreendendo desde nova? Quais foram as lições, desafios que você está passando? Primeiro, que até eu comentei na live ontem que eu fiz com um doutor em conhecimento aqui de Santa Catarina, Geraldo Campos. Comentei que nas universidades eles não ensinam empreendedorismo. Infelizmente, a gente ainda engatinha nesse quesito. Eu tive uma disciplina de empreendedorismo e foi algo muito geral, assim, algo muito Canva, né? E na vida real, às vezes, não tem Canva. O meu não teve Canva. Então, eu vejo que fez muita falta, assim, a questão de conhecer sobre planejamento financeiro. Então, eu tive que correr muito atrás para saber a questão até de contabilidade, de buscar uma pessoa para fazer essa parte para mim, porque não tem também como empreendedor fazer todas as áreas, né? A gente abre mão e deixa com quem sabe, né? E também a gestão de pessoas, conhecimento constante, né? Eu tive que também aprender mais sobre a área, então eu fui treinada na faculdade para fazer jornalismo impresso, basicamente. O digital foi bem mais no fim, assim, empreendedorismo quase zero. E aí eu também tive que ver, né, o que estava sendo feito no mercado, como que eu podia me diferenciar. Óbvio, né, alguns investidores inclusive me falam: você tem que ir para podcast, você tem que ir para esse caminho aqui, tá? Mas não tem braço. Então estou muito mais no planejamento, assim, de estratégia do Economia SC, e tive que aprender a definir foco, assim. Então, coisa que eu não tinha. Achava que no início eu ia revolucionar o mundo com todos os formatos possíveis, né? Áudio, vídeo, texto. E não é bem assim, né? A realidade mostra algo muito diferente. Então, esse choque de realidade de empreendedora me fez uma pessoa muito melhor. Hoje, 3 anos e meio depois, eu sou muito melhor de quando eu comecei, que era uma coisa meio, vamos ver o que dá. E hoje não. Hoje tem
alguns caminhos que a gente está traçando e que são pensados, né? Que legal, que interessante. Então, gestão financeira, gestão de pessoas, comercial também. Comercial e mais da sua área, porque a sua formação foi muito mais ali para o impresso e você, por mais que você estudasse, na verdade, você ia ter que, né, desenvolver mais na área que você atua, né, no jornalismo, comunicação, no digital. Acho que a gente tem que estar sempre aprendendo todos os dias, porque as coisas mudam muito rápido. A competição também é feroz. Sim. O comportamento das pessoas às vezes muda, o cenário, veio pandemia, enfim. Sim. Então você tem que estar sempre ligado aí. E o que você acha de dica? Você que está do outro lado do balcão, o que esses empreendedores, os donos de empresa, podem fazer para melhorar a comunicação da sua empresa ou até o relacionamento com a imprensa? A minha dica é: você responde as perguntas do lead do jornalismo. Então, o que, quem, onde, por quê, como. Então, você responde essas perguntas. Eu tenho uma solução que é o quê? Conteúdo para empresas, né? Por que eu faço isso? Como que eu faço isso? Então, você vai lançar alguma coisa ou quer falar sobre sua empresa para um veículo de jornalismo, você tem que ir com um texto um pouco melhor do que simplesmente vir lá me chamar e falar: oi, Ana, tudo bem? Te acompanho. Criar um texto aí com Economia C. Só que isso não garante, entendeu? Que eu vou dar atenção. E não só você, não só o Economia C ou você, todo né, mundo. Ana? Acho que todos os veículos também devem receber uma enxurrada de Se eu recebo pautas. tudo isso, imagina sair na exame com tanta informação. E até eu dei esse exemplo na minha palestra, porque o que diferencia alguém que sai na exame e você que ainda não saiu na exame? Não sei se tu saiu na exame, mas não é exemplo. É a comunicação. Então, a forma como você vai falar com o jornalista, o que você vai apresentar para ele. Então, tem que ter uma apresentação ali, né? Eu sou o Felipe, sou formado nisso, sou CEO dessa empresa que faz isso, entendeu? Então, tem que chamar atenção e tem que ter uma estrutura. Isso, né? tem que ter uma estrutura mínima. E você acha, na tua opinião, no teu ponto de vista, você acha que o empreendedor tem que se desenvolver em comunicação, em se apresentar, em vender, ou ele pode terceirizar isso? Porque a gente pode contratar uma assessoria de imprensa, pode um profissional de marketing e tal, mas o que você acha com a tua experiência aí? Eu acho que tem que ter os dois casos. A assessoria de imprensa funciona muito, principalmente em alguns momentos, né, de cada empresa, se ela vai fazer um aporte. Dificilmente você vai ter tempo para esse momento, então tu vai estar ali envolvido nas questões burocráticas desse aporte e até mesmo de comemoração, né, porque você vai estar ali no êxtase do momento. Então alguém vai ter que estar ali trabalhando por ti nessa comunicação. Acho muito bacana a assessoria de imprensa, né? Até de treinamento de mídia, de colocar você em pautas que são do dia a dia. Então, às vezes tu vai lá dar um comentário na TV sobre algum assunto que tá rolando na cidade no dia. Super legal, né? Ou vai escrever um artigo pro Economia SC e aí saiu, entendeu? Então, acho que a assessoria de imprensa apoia muito bem. Mas o empreendedor também precisa. Então, ao mesmo tempo que tem o trabalho de assessoria de imprensa, eu acho importante você fazer lá, de vez em quando, um post no teu LinkedIn ou no teu Instagram, falando um pouquinho da tua experiência, falando de insights, de erros também. Então, tem um monte de coisa que você pode escrever e às vezes não precisa da assessoria de imprensa, você vai lá e compartilha um aprendizado. Já vai engajar, já vai a galera curtir, você vai ter esse relacionamento. E é até bom, né? Que daí você vai atraindo esse público e quem sabe novos clientes, enfim. Que legal. E você faz essa parte também muito bem, né, Ana? Porque você está aí nas redes sociais, você também investe, né, nessa tua imagem, na tua comunicação, não é só o portal, né? Você acha que isso é importante para a tua estratégia? Eu digo que um dos diferenciais é isso, inclusive, porque se tu olhar para colegas jornalistas, poucos fazem assim, nessa construção de marca pessoal. Muitos estão dentro de veículos de comunicação, mas não é garantido que o emprego dessa pessoa permaneça até ela se aposentar. Então a gente vê aí um monte de demissão de jornalista também. E para onde que vai se não coloca alguma coisa no Instagram, se não alimenta o LinkedIn, se não faz um trabalho de imagem pessoal? Se for confiar só porque esteve no cargo X na empresa X,
é muito difícil concorrer com quem faz esse trabalho de imagem pessoal, né? Então, eu tento aí desde o início cuidar das cores, né? Então, meu branding tá sempre comigo, seja em cor, seja em posicionamento, seja na forma de escrever. Eu também tento compartilhar conteúdos como empreendedora, porque se tu olhar, não tem muito jornalista empreendedor. Eu decidi desde o início já compartilhar, olha, aqui tá dando erro, eu aprendi dessa forma e é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. E eu tento, de qualquer forma, sempre ser autêntica, né? Mais recentemente, eu tô compartilhando minhas leituras no meu LinkedIn, na minha coluna. Então, todo livro que eu leio, eu marco lá com a canetinha as principais partes, o que eu mais gostei. Depois eu vou lá, página por página, faço a transcrição para um Word, reviso, coloco na minha coluna, coloco no meu LinkedIn e deixo lá, aqui estão os principais insights desse livro aqui. E aí, uma forma que eu identifiquei para as pessoas saberem que eu estou compartilhando esse site é colocar o livro na frente da minha cara e fazer a foto. Então, toda vez que tem um livro na minha cara e a foto, porque eu estou compartilhando esse site daquele livro. Muito e as pessoas estão se acostumando com esse formato, então... Tem uma estratégia aí por trás, então, pensada. E você fez isso sozinho? Teve a ajuda de alguém? Pesquisando, estudando, como é que foi? Sozinha com livros, né? Com livros. Então, quando eu comecei a ver realmente que eu precisava mudar a forma que eu me vestia, porque no início era muito assim, tipo, beleza, vamos pra reunião, põe um blazerzinho e tá tudo certo. E hoje não, hoje eu consigo ser mais autêntica, eu consigo ter mais meu estilo, sem precisar seguir um padrão. E fui aprendendo, né? Livros... Comecei a ver algumas palestras sobre branding, sobre marketing até, então fui evoluindo conforme ia aprendendo também. Mas principalmente livros que foi onde traz, né, mais termos técnicos. Até comprei um livro, eu não lembro o autor, mas era sobre branding, aí trazia parecia de faculdade, assim, aqueles livros bem pesados, que falava da teoria. Mas enfim, fui atrás e evoluindo mesmo. Que legal. Que dica você dá de livro que você está lendo interessante aí, que você acha que pode ajudar a nossa audiência de empreendedores, gestores, profissionais, enfim, talvez nesse aprendizado de empreendedorismo que você está passando nessa jornada, ou até de comunicação, algo que você estuda bastante que pode ajudá-los. Sabe que eu gosto muito mais de ler sobre empreendedorismo, negócio, do que a própria comunicação. Porque eu gosto de saber de histórias, de conceitos, assim. Acho que o livro mais recente que eu li foi A Única Coisa, do Gary Keller, que fala sobre essa questão de ter um foco definido no teu dia. Então, hoje eu vim para fazer o podcast, né? Eu deixei a minha repórter ali na retaguarda desde cedo para ela fazer as coisas que eu precisava fazer. Deixei coisas adiantadas de ontem para hoje, então consegui definir que meu foco hoje seria vir aqui no podcast, né? Então, que legal. O livro fala muito sobre isso, assim, de você não querer apostar em vários caminhos, né? Óbvio que muitas vezes a gente não consegue sair desse ciclo tão fácil, mas de qualquer forma eu quero atingir o objetivo X. Então, o meu único foco naquele momento, naquele período, vai ser essa coisa, né? Uma das frases do livro é que se você abre muitos braços, deixa tudo cair. Bacana. Baita insight, obrigado por ter dito sim para esse podcast, para a gente aqui, para compartilhar um pouquinho da tua história. A gente poderia passar aqui a tarde inteira conversando, né? E muito legal conhecer um pouquinho de você, do Economia SC, do SP. Você não falou do estúdio, hein? Rapidamente, tem duas coisas que eu poderia falar, que é o Estúdio Lune. Então, virei sócia do Estúdio Lune, que é um estúdio que desenvolve sites, aplicativos, mas principalmente experiências interativas, né, gamificação. Então, agora a gente também está fazendo uma virada lá, né, que é justamente para pegar esses projetos, né, e aí eu também estou ajudando na produção de conteúdo sobre a área. De qualquer forma, eu também sei de tecnologia, porque eu sou formada em técnico em informática lá no meu tempo de ensino médio. Então, eu sei pelo menos uma base, consigo auxiliar nesses conteúdos. E aí a gente está apostando, né, principalmente em empresas que vão para feiras,
e que querem levar alguma experiência interativa para o seu público, a gente está propondo que essas empresas nos chamem para ajudar nessa jornada e fazer quiz, fazer roleta digital, enfim, qualquer interação é possível. E também, esse ano eu virei embaixadora do Clube Bora Fazer, né? Eu falei do bora fazer, aí eu virei embaixadora do Bora Fazer, que é um clube criado esse ano pelo Fernando Seabra. Ele é investidor aqui no Brasil, é um dos filhos do fundador da Natura. Está aí no ecossistema de startup muito mais que minha idade, provavelmente. E ele criou esse clube e está reunindo pessoas no Brasil e fora do mundo. Já tem acho que mais de 15 países participando, de pessoas que estão se propondo a fazer. Então a gente está reunindo, toda semana tem reunião com o pessoal, todo mundo se junta e fala sobre negócios, ou alguém dá alguma aula. Eu dei uma aula recente também sobre notícias, sobre relacionamento com a imprensa. Então toda semana tem essa proposta de conteúdo a partir das pessoas que estão no grupo, né? Então acho que Bora Fazer. Para quem quiser participar é só buscar ali no Google e se tornar membro. Fica essa dica também para participarem do grupo. Muito legal. Mensagem final. Você já deu várias aqui super interessantes. Essa do foco, então, foi sensacional. Mas e aí? Mensagem final que você não falou ainda, que você quer falar para nossa audiência? Mensagem final. Pensa aí. Então, acho que a primeira coisa é estar aberto, né, a novas culturas, a novos jeitos de fazer, a novas formas de conviver, e vale tanto para Blumenau quanto para outras cidades que ainda estão engateando também no ecossistema. Participar mais, né? Acho que é interessante participar de eventos, participar de conversas, de podcasts, que seja. Acho que cada um tem uma história aí para contar e que merece ser compartilhada também. E também contem com a Economia SC para compartilhar essas histórias. Com certeza a gente vai deixar seus contatos, suas redes em algum lugar aqui, né, das nossas publicações. E obrigado de novo, Ana, obrigado você que assistiu, que você ouviu, né, o nosso episódio aqui. Espero que de alguma forma tenha empoderado você para ir além. Então tá, obrigada pelo convite, eu fico à disposição sempre. Valeu, até a próxima, pessoal.